Oi, oi, gente! Hoje é um dia muito especial. Primeiro, eu sou Indianara Burata, sou CEO e fundadora da Valora Benefícios. Sabe por que é um dia especial, Dionara? Porque hoje a gente está estreando o nosso quadro Casa Valora. A gente pensou nesse quadro, nesse podcast, com muito carinho, para entender e receber quem ainda não é cliente Valora, mas que tem experiência com gestão de pessoas. Eu acredito que gestão de pessoas é um tema em comum para todos os empresários e líderes e todos nós temos muitas dores nessa questão de gestão de pessoas, não é mesmo? É contratar, é recrutar bem, é ter o melhor talento, engajar esse talento e N coisas, desenvolver, dar o melhor feedback. Tu tens essa dor, Dil? Com certeza, amiga. Olha, primeiro, obrigada pelo convite, por estar estreando esse podcast aqui contigo. Uma pessoa que eu admiro tanto, que tem tanta informação e tanto conteúdo para compartilhar. Eu que agradeço, eu ia te apresentar agora, eu que agradeço. E aí, para estrear esse quadro, gente, a gente chamou a nossa vizinha, a Dionara, que ela é CEO e fundadora da Opens Tecnologia. Eu até ia te apresentar, Dil, mas eu quero que tu te apresente. Fale um pouco da Opens, o que vocês fazem, e fala um pouco da Dionara como líder, e depois a gente parte para as perguntas, é para ser um papo leve, um papo na prática. A gente vê muita teoria por aí, eu não sei vocês, mas eu vejo. Ai, tem que fazer dessa forma. Caraca, já fez na prática para ver se funciona? Então aqui o papo Casa Valor é para a gente falar o que a gente faz nas nossas empresas. Então, por favor, a palavra é tua. Muito obrigada. Bom, meu nome é Dionara, sou CEO e fundadora da Opens. Fundei a minha empresa em 2002, junto com meu marido. Então, nós já temos aí 24 anos de negócio. Estamos entrando na 6ª geração de produtos, né? Porque a área de tecnologia, ela entra em defasagem todos os dias, né? Ainda mais agora na era da inteligência artificial, você piscou, você já está fora do mercado, você já está obsoleto. Então, nosso maior trabalho todos os dias é encontrar o próximo produto que vai matar meu próprio negócio, né? Então, com isso, eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos, desde 3ª, 4ª geração de produtos, né? Sempre entendendo. E esse foco no cliente é o que nos move. E justamente esse foco no cliente nos move que se tornou o porquê a gente faz todas as coisas. Né? Eu sou uma pessoa de relacionamento, eu sou uma pessoa que gosta de estar com as pessoas. Não dá nem pra perceber. Não. Eu gosto disso. Então a gente entende que isso é o propósito do nosso negócio, melhorar os relacionamentos entre as pessoas, melhorar o relacionamento entre os clientes através do uso da tecnologia. Então a gente fazia isso primeiro, entregando para as empresas servidores de e-mail, que antes não existia. Em 2002 não existia Google. Depois a gente começou a fazer isso com telefonia, melhorar o contato dos clientes por telefone. Depois entrou WhatsApp, depois entrou e-mail, Instagram, todos os canais que você precisa se conectar com o teu cliente, a Opens te ajuda a configurar, a integrar a jornada de relacionamento com o teu cliente. E hoje, utilizando inteligência artificial, escolhendo muito bem aonde você vai colocar a inteligência artificial para que realmente a experiência com o teu cliente realmente seja boa, seja satisfatória, seja mais rápida, seja eficiente. Cada dia que passa é uma necessidade diferente, né? O lá nunca chega. Quando a gente chega nesse lá, já é outro lá e assim por diante. Tu falou que vocês começaram em 2002, são 20 e poucos anos. 24. Essa semana a Valora tá fazendo 10 anos de negócio. Parabéns. E passa uma linha também na minha cabeça aqui da nossa trajetória, onde a gente chegou, como a gente começou. E é isso que tu falou, a gente começa de um jeito e vai formatando conforme a necessidade do cliente. Exato. E hoje vocês estão com quantos colaboradores, Gil? Nós temos 50 colaboradores. A gente vai chegar nesse ponto aí de como que a gente foi reestruturando isso. Eu já tive, em 2016, eu cheguei a ter quase 80 colaboradores. Tive um super layoff mesmo, a gente fez uma demissão, porque foi justamente um momento de mudança do nosso negócio. O ano passado a gente passou por mais uma reestruturação e eu vou contar um pouquinho ao longo do caminho, quem a gente vem se tornando ao longo dessa jornada e como a gente foi fazendo essas transformações dentro do negócio. Que legal. Então vamos falar um pouquinho sobre pessoas. Eu gosto muito de começar sobre o reconhecimento. Eu tenho a convicção de que todas as pessoas, elas precisam se sentir úteis e reconhecidas. Isso é do ser humano, não é eu, não é a Dionara, são todas as pessoas. E aí a gente como líder e como empresário, se a gente não se atenta a isso, de reconhecer principalmente os bons, né, os melhores,
O bom às vezes não melhora e o ruim não faz esforço nenhum para mudar de patamar porque, putz, não tem reconhecimento. E aí eu trago para a prática, dentro da Opens Tecnologia. O que vocês fazem de práticas ativas e padronizadas ou não padronizadas que tenham clareza como reconhecimento? Bom, primeiro que o pilar reconhecimento, ele tem um viés comportamental muito forte, que a gente sempre precisa identificar qual é a origem da necessidade desse reconhecimento. Boa. Intencionalidade. Porque muitas vezes a gente está olhando para aquele adulto que está buscando reconhecimento ainda no lugar da criança. Então isso é um perigo dentro das organizações, porque é aquela pessoa que sempre precisa que você dê um biscoito para ela continuar fazendo. Então isso não é um trabalho do outro, é um trabalho nosso como líder, saber fazer bons acordos para não entrar nesse lugar. Tá. Não tá o tempo todo dando algo. Isso, porque se você entra nesse lugar de alimentar a criança, essa criança tem um buraco emocional muito mais profundo. Desculpa aprofundar, porque é um tema que me absorve. Mas, ó, a gente tá aqui para isso. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar do comportamento e você tá fazendo o reconhecimento, porque a pessoa tem um vazio existencial que vem do lugar da criança, não tem o que você faça. Nunca ela vai estar satisfeita. Você nunca teve aquele funcionário que nunca está satisfeito? Sim. Esse que nunca está satisfeito é uma cura que ele Tu precisa pode fazer. fazer o que tu quiser que não... Não tem. Porque é uma Sensacional. coisa dele. Então você vai dar, e ele vai para outro lugar, e ele vai tomar de outro empresário, e depois vai para outro, porque ele busca algo que não é aqui que ele vai encontrar. Isso é um tema para outra discussão bem mais profunda. Agora, na prática, como é que a gente faz para separar isso? Acordos. Acordos com os CPFs. Acordos bem estabelecidos. O que eu espero de você e o que você espera de mim. E a gente ir cumprindo e medindo esses acordos. E a gente ter o cuidado para que cada pessoa saiba o que espera dela individualmente. Porque muitas vezes a gente faz um planejamento estratégico muito bacana, faz um planejamento tático e esquece de endereçar objetivos para o CPF, para aquela pessoa ali. E que ela sinta que ela tenha clareza. Porque o que eu falo assim, a pessoa quando acorda de manhã, ela precisa saber o que está endereçado para o CPF dela. E esse acordo e essa sensação de dever cumprido no fim do dia, todos os dias, esse empilhamento de conquistas é o que a pessoa adulta e autorresponsável vai se sentir satisfeita. E daí ela tem que ter essa automotivação interna de conseguir fazer isso por si mesma. Porque senão não tem o que você faz. Tu falou dessa insaciedade. Uma vez eu tive com um cliente, inclusive é um tubarão branco aqui, nosso cliente. E ele me falou o seguinte: Indianara, ele trabalha no ACEI Conservação, tem 25 mil funcionários. E ele falou o seguinte: Indianara, a gente começou a dar um sanduíche todas as manhãs para as faxineiras que são aqui da sede administrativa. E esse sanduíche era um pãozinho quentinho com manteiga, para agradá-las. Às vezes elas chegam de manhã, não tomam um café em casa. Ok. Dentro de 3 semanas, elas estavam reclamando para o RH que esse sanduíche não tinha queijo dentro. É a questão da insaciedade, né? De tratar o vazio, tratar o buraco que tem dentro. E virou uma obrigação. Isso. E virou uma obrigação. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem que dar, tem que agradar, tem que valorizar, mas quando se dar demais, isso vira contra a gente. Então tem que tomar cuidado qual é a dose certa do reconhecer. Do reconhecimento. E aí eu trago a provocação, que tu falou o seguinte: olha, a gente faz muitos acordos e temos clareza nisso. Isso é super legal, porque dá a sensação da utilidade. Eu estou sendo útil, sei aonde quero e aonde vou chegar. Mas a questão do fiz uma tarefa bem feita, entreguei mais do que o meu melhor. Vocês têm prática e ritual de jubilados, de aniversário? Como que vocês praticam esse reconhecimento? Seja a medalha grande ou seja a medalha pequena, né? Que eu brinco, eu posso reconhecer através de um troféu, ou eu posso reconhecer através de eu chegar um pouco mais cedo, fazer um cafezinho e deixar um recadinho. Vocês são demais. Sim. Sabe? São as pequenas coisas. O reconhecimento ele não precisa ser grandioso. Sim. Eu brinco que é até igual a marido e mulher em casa, né? Os relacionamentos eles terminam por falta de diálogo e de reconhecimento também. Sim. Né? Então eu não estou enxergando a pequena coisa, só estou ali criticando. E o líder com o liderado é igual. Às vezes é tão intrínseco esse dia a dia do líder e do liderado que eu esqueço de olhar o que ele faz de bom. Exato. E começo só a falar o que ele faz de ruim. Exato. Sempre
É a pessoa da crítica, né? Pessoa da Então, crítica. eu acho que uma das coisas que a gente tem que usar, tanto com o colaborador, e até com o cliente, são as evidências de sucesso. Né? Então, por exemplo, que nem você falou assim, começou a dar o sanduíche e aquilo virou um problema no médio prazo. Porque você não deixa claro que aquilo é uma evidência de um benefício extra. Você não Temporário, talvez. Temporário, sabe? Então, assim, olha, estamos nesse momento oferecendo um lanche para vocês. Então, até pro teu cliente você tem que trazer evidências de sucesso o tempo todo. Porque se você faz... aquela coisa assim, você faz o tempo todo aquilo certo. O dia que você faz alguma coisa errada, ele se acostumou com o que deu certo. Né? Então, assim, ou na hora de renovar um contrato. Tá, será que é importante eu renovar? Tem que sabe, relembrar ele. Você mandar para o teu cliente, parabéns pelo terceiro mês seguido, vocês conquistaram o CSAT acima do objetivo que vocês tinham, sabe? Que é uma coisa que, poxa, o time está trabalhando o mês inteiro para melhorar o CSAT deles, para melhorar a melhoria do atendimento. E se você não traz essa evidência, um mês que baixou e que você não fez um reporte, ele vai dizer, poxa, vocês... Então, para tudo isso, então essa questão das evidências é importante. E uma das coisas, daí, né, então, fechando esse parágrafo em relação a isso, e falando aquilo que você me perguntou sobre a gente ser o líder que enxerga o que é bom. Porque na prática a nossa cultura se forma, a gente também tem que ter essa sagacidade de saber que tudo que a gente alimenta, cresce. Perfeito. Né? Então, quando você percebe comportamentos que você quer nutrir na tua cultura, você vai lá e bota um adubinho. Comportamentos que você não quer ver na tua cultura, você vai deixando morrer a míngua, né? Igual uma plantinha. Corta. Você vai cortando e até momentos que você tem que arrancar pela raiz, né? Então você vai fazendo isso. E eu tenho, uma das coisas que eu faço, eu tenho um ritual toda sexta-feira que eu chamo All Hands. Então toda sexta-feira eu trago os destaques da semana. Legal. Show. Eu faço os highlights toda semana. E toda semana tem coisa bacana para contar. Então tem momentos que a gente tem um projeto, porque como a gente tem essa coisa de muitas vezes as pessoas trabalharem em silos, o time de suporte, time de projetos, time de CS, time comercial, eu sempre trago projetos multidisciplinares para que eles consigam trabalhar integrados. Então assim, esse mês nós queremos resgatar 30% dos clientes da base de cliente legado. Como eu tenho muito cliente de produtos anteriores, todo mundo que entrar em contato com esses clientes vai registrar aqui para o comercial fazer um contato para tentar fazer um cross-sell, um upsell e desenvolvimento de algum negócio. E daí todo mundo se mobiliza. Show. E daí nisso tem o cajuzinho, tem o valorzinho adicional, Legal. no benefício, tem um presente em casa, né? Então isso é algo que a gente faz bastante. Outra coisa que eu faço é mandar café todo mês. Eu mando cafezinho em casa. Aqui a gente adora, né? Aqui a gente adora um cafezinho também. Mando todo mês na casa das pessoas, ela recebe um bom café, porque às vezes eu tenho uma parte do time que está no home office, então ela não tem o mesmo benefício de quem está no escritório. Então eu faço esse carinho. Pertencente àquilo. Né? Show. Então, e obviamente eu procuro ter OTE para tudo. Aqui na Valora, inclusive lá na nossa parede, a gente tem um lema que é cuidar das pessoas é o nosso melhor benefício. Então, todo ano, todo final de ano, quando a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico, a gente também faz o nosso planejamento de ações para as pessoas. Sim. Desde reconhecimento até como que faremos o feedback organizado. Então, a gente já tem mapeado, Dionara, aqui, o que a gente vai fazer no Dia das Mulheres, no Dia do Trabalhador, no dia do aniversário. Então, no aniversário, ele ganha folga e ganha um presente. Aniversário personalizado, a gente sempre faz também. Sempre. Então, isso é fácil e é uma dica, seja para quem é pequeno empreendedor ou empresa grande, porque às vezes o pequeno empreendedor diz o seguinte, eu não preciso fazer porque eu sou uma empresa pequena, mas a Valora, a Opens, todo mundo já foi pequeno um dia. Exatamente. E eu lembro quando nós éramos menores, não era nem Valora, era Acreditar. Nós tínhamos 3 pessoas. E eu fazia café, eu comemorava aniversário, nós celebrávamos o aniversário de empresa, então tudo é motivo para comemorar. Isso tem muito a ver com a nossa cultura. Sem dúvida. Dentro da nossa cultura, da cultura da Valora, por exemplo, celebrar é um valor importante. E tu falou ainda há pouco, né? Aquilo que eu quero que fortaleça, eu coloco um adubinho. É isso. E aí eu trago a provocação dos rituais. Aquilo que a gente quer que fortaleça, eu preciso o tempo todo estar fazendo o ritual. Porque os colaboradores esquecem. O cliente não esquece que a gente é importante, eu não tenho que fazer o que tu acabou de dizer, relembrá-lo.
Os colaboradores também esquecem, mulher. Esquecem. Eles estão satisfeitos. Daqui a 2, 3 semanas, caiu. E assim, ó, e sem culpa, e sem dedo, sem apontamento de dedo, porque nós somos assim. Claro. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente acorda e quer vender o tempo todo precisando de um adubinho, não é mesmo? E aí eu já provoco você e trago uma segunda pergunta sobre a cultura mesmo. Aquilo que tu falou, aquilo que a gente quer que expanda, a gente precisa focar. Eu gosto muito de falar que a cultura, ela precisa e necessita de ritual, que eu acabei de falar aqui. Vocês têm esses rituais? Tu acabou de mencionar que vocês chamam eles ali uma vez por semana, tem o cajuzinho, mas existem clareza nesses rituais, aquilo que vocês querem fortalecer na cultura? Sem dúvida. E eu vejo assim, o ritual, a cultura, é justamente, continuando na analogia do jardim, né? É aquilo que a gente vai plantando ao longo do tempo. Né? Tem aquelas coisas, aquelas sementes que vêm no ar e que às vezes nascem coisas que a gente não queria. Há um tempo atrás, eu cheguei numa situação que eu tenho um advisor muito bacana, que foi um presente na nossa vida, e inclusive ele foi vice-presidente da Solids. E ele olhou para mim e falou assim, Di, você tem que cuidar, porque você daqui a pouco vai ter uma empresa que você não gosta mais de trabalhar. Porque a gente sempre teve uma cultura muito forte do presencial, né? A gente tinha um galpão aqui que tinha até cervejaria. Eu tinha um open space, não sei se vocês tinham que lembrar o coworking que eu tinha aqui. Eu tinha um coworking, tinha uma estrutura de relacionamento muito próximo. A gente tinha open cesta, tinha reuniões, sabe? Daí durante a pandemia, isso terminou se perdendo. Eu comecei a contratar gente de vários lugares, mas eu ainda não tinha o traquejo dessa questão de trabalhar no remoto e fazer culturas e fazer engajamento à distância. Então, começou a vir contratação de pessoas que não estavam alinhadas à cultura. E ele olhou para mim e falou isso. Cara, eu fiquei aqui, e eu falei assim, e já estava acontecendo. Já tinha pessoas que eu não queria nem falar. Eu já estava sentindo isso. E foi o momento que eu tive que tomar uma decisão. E foi, eu até falei no início ali, né? Foi o momento que eu peguei simplesmente e demiti 30% do meu quadro. Putz, e assim, ó, isso já é mega difícil. Demiti um departamento inteiro, Indianara. Sabe o que é isso? Você demitiu um departamento inteiro. Óbvio que dá assim dor de barriga. E o caos se estabelece. Mas aí a gente como empreendedor Mas esse caos é temporário, Você tem que medir os riscos, você sabe que você vai pagar esse preço e principalmente você tem que ter uma ação para quem fica. E uma grande ação. Sabe? Então foi uma das coisas, depois que passou eu pensei, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque até a minha vontade, a minha animação, o meu tesão mesmo de voltar para trabalhar mudou. Por quê? Porque eu tive que fiz isso, passou esse caos e, cara, hoje a gente tá muito mais forte. Muito mais forte. E olha, eu tiro o chapéu para vocês, porque é uma demissão em massa e vocês trabalham com uma qualificação técnica. Porque é o seguinte, é muito mais fácil eu desligar pessoas da base da pirâmide, onde eu vou ali na concorrência, ou eu vou no mercado e pego uma pessoa nova para mim. Contratar já é difícil, a gente vai falar sobre isso. Agora, na área de tecnologia, puta que pariu. Então, mas é justamente isso. Como eu tenho uma empresa que tem 22 anos e que as pessoas precisam ser capazes de se reinventar e lidar com essa mudança constante, é uma janela de oportunidade também, porque eu estava abrindo uma novas frentes de negócio com inteligência artificial e tal, que algumas pessoas do time estavam resistentes, não queriam fazer as mudanças necessárias. Sabe? E eram pessoas assim que do tipo assim, cara, sempre foi assim, vai continuar assim. Isso aí, ó. Sabe? Daí foi o momento assim que eu aproveitei para fazer limpo e trazer gente com gás, com outras mentalidades, sabe? E esse desligamento, claro que aí foi um desligamento bem intencional, mas todo desligamento ele deixa um recado para quem fica. Ele deixa um recado para quem fica. Então as pessoas que ficaram, elas pensaram, opa, se eu ficar igual o fulano que foi para fora, eu também serei a próxima. Isso. Né? Isso é cultura. E assim, e daí é claro, dá todo tipo de dor de barriga. Porque daí as pessoas pensam, será que a empresa vai quebrar? Será que a empresa não sei o quê? Daí como eu tenho all-hands, e eu sou brutalmente sincera nos all-hands, eu falei, gente, a empresa nunca esteve melhor. Nós somos uma empresa bootstrap, nunca tivemos um centavo de investimento. Nós somos uma empresa que preza pela saúde financeira. Então tá aqui a minha CFO, que pode mostrar para vocês que não é uma questão financeira, é uma questão cultural. Por quê? Porque até então nós somos uma empresa muito mais permissiva. Durante a pandemia nós nos tornamos mais permissivo ainda por questões situacionais que a gente precisava lidar. E hoje,
a gente mudou e a gente não quer mais isso. Só que isso não muda na organização, isso muda dentro da gente. Assim, ó, muda dentro da gente e, claro, a cultura ela é top-down. A partir do momento que muda pra gente os valores Você que não eu quero, tolera eu mais. mudo. Porque a cultura ela não é algo engessado. Não. É isso que às vezes as pessoas não entendem. A cultura ela muda o tempo todo. E nós que temos tempo de empresa, quando nós éramos assim, a nossa cultura era uma. Eu tinha algumas coisas que eu tolerava, que hoje eu não tolero de jeito nenhum. E isso Exato. vem com o amadurecimento, que é isso que tu falou, mudou dentro de mim. É isso. Eu lembro, quando a Valora tinha uns 2, 3 anos, tinham colaboradores que pediam para fazer acordo quando saíam. E eu, cara, eu gosto de gente, não adianta. Eu sempre quero valorizar, eu quero agradar aquele ser humano, eu sou assim. E eu dizia o seguinte, tá bom, poxa, né? O cara é gente boa, tal. E eu deixava, fazia. Só que isso gera um burburinho pro fulano, pro ciclano e pro beltrano, e aí o próximo a pedir um acordo não é o profissional bom, é o profissional ruim. E tu não quer fazer acordo. É isso. E aí tu começa a tratar diferente as pessoas que estão ali dentro. Tu gerou uma cultura. A empresa faz acordo. Tu entende? Claro, Porque, vira no fim, regra. toda empresa Uma tem uma exceção cultura. virou regra. Toda empresa tem uma cultura, seja boa, seja ruim. Cultura é aquilo que tu faz no dia a dia, né? Então, às vezes a gente não deixa tão claro, não deixa mapeado na parede. Isso. Mas toda empresa tem a sua cultura, né? Exatamente. E aí, tu trouxe a questão do desligamento. Inclusive, era uma próxima pergunta minha, porque, cara, o desligamento, ele tem que ser intencional. Sim. E eu vou te falar, não sei se tu concorda comigo, nesse teu caso, tu pegou um momento oportuno, que tu queria fazer uma virada de chave forte da tua cultura, Isso. e tu demitiu uma galera. Isso. Mas hoje, os teus líderes, eles têm isso claro, daquilo que, olha, essa aqui é a régua, até aqui eu tolero, porque tá condizente com a cultura, é negociável, não é inegociável, daqui pra frente eu já não aceito mais e ele tem que passar no RH para fazer uma análise de desligamento. Porque vocês, Dionara, têm muita preocupação técnica. Muito. Isso é mais difícil, porque tu... Cara, não vamos ser hipócrita. A gente ouve muito na teoria, porque coloca a cultura em primeiro lugar, coloca a cultura em primeiro lugar. Ok, eu também coloco muita cultura em primeiro lugar. Eu sou guardiã da cultura. Agora, eu tenho um puta de um profissional que se eu tirar ele, ele vai sangrar a minha empresa no mês que vem em 30% de margem. Puta que pariu. E aí? Eu faço isso agora? Eu faço esse movimento tem que ser bem pensado. Sim. Como é que vocês olham para isso? Então, eu penso que as pessoas não são demitidas por causa do hard skill, por causa do conhecimento técnico. Elas são demitidas por causa de comportamento, né? Exato. E hoje, na área de tecnologia, essa coisa do conhecimento técnico já não é mais tão diferencial, não, tá? Por quê? Porque a tecnologia é cada vez mais commodity. Com inteligência artificial, então? Amiga, você dá um chute numa moita. Tem milhões de criaturas estudando inteligência artificial, estudando desenvolvimento de software, entendeu? Então não é mais um grande diferencial. Hoje o diferencial na nossa área é comportamento. A pessoa que tá afim. Porque se a pessoa não tiver afim, não tem o que você faça. Não tem o que você faça se a pessoa não tiver afim. Tem uma amiga minha que uma vez falou assim pra mim, olha, tu quer saber se um colaborador, ele tá afim? Olha no olho dele. Se tem olhos de tigre, tá afim. Se tem olhos de vaca, ele não tá afim. Né? Brincadeiras à parte. Mas é isso. O que tu falou tem total razão. Porque é o sangue no olho. As pessoas que querem fazer, que querem crescer, que estão aqui levantando as mangas e, cara, às vezes eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um time de marketing, assim, qualificado. Todas as credenciais. Gente, para tirar um evento do ar, do chão, era um desespero máximo. Sabe assim, sempre faltava uma coisa, sempre faltava um brinde, sempre esquecia alguma coisa. Eu contratei uma pessoa completamente inexperiente. Completamente. Ela não sabia montar uma planilha. Como é que compartilhava. Mas ela tinha um tesão de fazer. O primeiro evento que eu fiz com ela, não faltou nem o potinho pra botar bala. Atenta aos detalhes. Sabe assim, a louca. E ela deixava todo mundo louco. Isso não pode atrasar, porque você tem que chegar a tempo. Ela não sabia a diferença da gramatura do folder, de 90 gramas para 120. Mas sabe uma pessoa que estava tão afim? Gente, foi o evento que eu menos me preocupei. Então, muitas vezes, essa pessoa super conhecimento técnico, ela está super valorizada no mercado. Ela acha que ela é bambambam. Só que, gente, conhecimento hoje é commodity. Comportamento da humildade não intelectual, né? Comportamento não é. Ou a pessoa tem valores
E eu acho que a gente cada vez mais... Ontem no painel, inclusive, sobre inteligência artificial, eu estava conversando com a CIO da Softplan e com o pessoal da Oracle, e eu perguntei para eles qual é o diferencial do ser humano do futuro. E todos eles foram assim, ó, unânimes em dizer comportamento. Porque você precisa ser alguém que tem um comportamento de focar no resultado e não na tarefa, porque as tarefas as inteligências artificiais vão resolver. Então, assim, não adianta você dizer, eu fiz 10 tarefas, eu atingi aquele resultado ou não atingi. Não importa como. Eu complementaria que essa pessoa tem que ser ensinável, tem que ter humildade intelectual. Isso, Porque também. isso que tu falou, às vezes a pessoa ela já é sênior, ela tem um nível técnico muito importante. Você não pode perguntar nada? Só que ela chega com o rei na barriga e ela não é ensinável. Eu acho que todos nós somos ensináveis. Eu tô o tempo todo, eu sou a dona da empresa, eu tô o tempo todo tentando aprender. E ela não tá afim, ela não se importa com o teu negócio. Ela tá ali porque você tá pagando um bom salário. E é real, gente. A gente não pode ser hipócrita e achar que não é isso. E aí eu vou pegar um gancho já da nossa próxima pergunta, que ela visa capacitação e desenvolvimento. A gente ouve muito por aí, poxa, eu capacitei, eu treinei aquela pessoa, desenvolvi ela e ela foi para o mercado. Mas qual é o custo de eu não treinar, não desenvolver e ela ficar? Sim. Né? É o custo da ignorância. E a ignorância custa caro. Vocês têm esse ritual de desenvolvimento? O desenvolvimento ele tem um olhar mais de eu tirar aquele ser humano, aquele profissional do ponto A e levar para o ponto D. Isso inclui, inclusive, plano de carreira, trazer ele para um outro cargo, subir de nível. E tem que ser genuíno. E a capacitação é a reciclagem de produto mesmo. Né? Não é porque nascemos assim, vamos morrer assim. Então a gente está o tempo todo adaptando e adequando as tarefas que são feitas aqui no dia a dia. Sim. Vocês fazem isso dentro da Opens? Uma das minhas maiores paixões é ver as pessoas que começaram comigo e que entraram ao longo da jornada e ver elas se desenvolvendo, ver elas crescendo, ver elas comprando casa, tendo filho, viajando, vivendo. Isso para mim não tem nada que faça. Acho que se eu dissesse assim, uma das coisas que mais me dá satisfação no negócio é isso. Ver meus clientes crescendo, enfim. E eu entendo, por exemplo, tem pessoas que estão comigo que começaram. A Carla, que você conheceu, ela era estagiária na área administrativa e hoje ela é minha CFO. Olha E uma CFO estratégica, que olha para o negócio além dos números, sabe? Então, assim, isso para mim é uma. E eu tenho vários cases, assim. Então, sim, a gente tem essa cultura de se a pessoa está afim de se desenvolver. E eu também tenho muito essa coisa da autorresponsabilidade. A pessoa tem um desafio. E a gente está mapeando o que ela precisa para desenvolver. Eu quero fazer tal curso, a pessoa precisa montar o portfólio dela. Essa é sempre a orientação que eu dou para os líderes, né? Para que ela consiga ter a própria autonomia para desenvolver a carreira e saber para onde ela quer ir. Então a pessoa tem que ter um plano. Tem que ter o plano dela. Começa por aí. Se eu disser dizendo o tempo todo que ela tem que fazer, ela nunca vai se tornar autorresponsável. Eu não cuidava das provas dos meus filhos no colégio. Vou cuidar de que eles tinham que estudar para fazer a prova, vou cuidar de funcionário, o que eles têm que aprender para fazer o trabalho deles. Então, é uma questão de responsabilidade. Tem gente que quer subir de nível, mas ela não entende que para subir de nível, ela já tem que executar e ser aquele cargo que ela quer ser no futuro. Ela já tem que ser. Ela já tem que estar fazendo no dia a dia, porque não faz sentido, tá? Essa pessoa hoje, vamos supor, ela é coordenadora e quer virar gerente. Ela já tem que executar os papéis de gerente. Ela espera ela tem um que saber... crachá? Isso aí. Não. E outra coisa, então falando desse ponto de desenvolvimento, falando do ponto sobre você perder o profissional para o mercado, primeiro que eu sempre reforço com meus líderes assim, se você perder um profissional da noite para o dia, você não estava atento. Porque ninguém chega hoje e diz assim, eu vou embora, se ela não deu sinais antes. Então, tanto sinais de que ela está insatisfeita e buscando uma outra oportunidade, tanto quanto você está insatisfeito e está prestes a demitir, tem que ser claro. Tanto que a ponto de quando for demitir a pessoa, ela não pode dizer assim, puxa, que surpresa. Não, ela tem que dizer, eu sei. Se ela não disser, eu sei, a gente errou como líder. É sempre isso que eu falo para os líderes. E ao mesmo tempo, se a pessoa disser, eu tô indo embora, o líder fala assim, eu sei, você tá indo embora. Porque eu não tinha mais o que fazer com você aqui. E já aconteceu. E teve, inclusive, nesses momentos, eu celebrei. Porque tu disse que era um grande talento? Não, porque era um grande talento e que eu não tinha mais espaço para aquela pessoa. Entendi, e ela recebeu uma super oportunidade. E eu disse para ela, vai. Eu não posso mais te segurar. É uma dó, né? Vai, mas vai. E celebrar com a pessoa aquilo. Sim. Porque eu fiquei pequena pro tamanho do que ela precisava. E a gente tem também essa humildade.
de saber que você vai querer manter a pessoa ali, sendo que ela já está pronta para outras coisas? Então a gente tem que entender a vida mais fluida. Tu falou essa questão de quando a pessoa ela é desligada, de não ser surpresa para ela, porque o líder tá atento e genuinamente a gente supõe que ele tá conversando. É isso. E aí eu trago uma Ritual. coisa... Se não tiver monitoramento ritual de feedback, e se o RH não estiver atento a isso, você nunca vai saber se isso está acontecendo. Sim, sim. E é sobre você vai saber só na entrevista de desligamento. E é sobre isso que eu vou falar agora, porque grandes talentos pedem para sair das suas empresas por causa do líder. Geralmente é por causa da falta, a ausência de reconhecimento, que a gente já falou aqui, mas muito da ausência do diálogo. Sim. Os líderes, e principalmente os líderes de hoje em dia, eles têm medo de olhar no olho e falar real. De ser papo reto, de ser pulso firme, porque ele quer ser o bonzinho. E, cara, líder bonzinho não gere. Não gere, na minha concepção. Eu nunca vi. Eu sou uma líder legal, valorizo os meus talentos, estou atenta aos meus talentos, mas eu sou pulso firme. Sim. Eu peço os combinados e eu cobro os combinados. Meu time sabe que trabalhar comigo não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui sempre reconhecendo, desenvolvendo, motivando e eu também delego. Eu delego bastante, porque eu acredito que toda empresa que quer crescer, ela precisa delegar. E delegar a gente perde parte do controle. E a gente tem que estar com isso muito bem claro dentro da gente que, ok, o fulano não vai fazer igual a mim. Ele pode fazer, inclusive, melhor do que eu. Eu tenho que estar convicta disso. Porque muitos líderes, eu não vou contratar o fulano, eu não vou passar essa tarefa porque ele não vai fazer tão bem quanto eu. Puta que pariu. Então fica no mesmo lugar sempre. Isso. O Alecrim Dourado. É isso. Porque, poxa, e aí trazendo de novo aqui o gancho para o feedback, para a comunicação, que para mim, como líder, é a principal chave do líder para o seu liderado. Se a gente elencar aqui desenvolvimento, esse desenvolvimento, reconhecimento, capacitação, a comunicação é a principal. Como que vocês fazem na Open? Tem feedback estruturado? Tem one-on-one? Como que vocês fazem? Tem. Então, assim, isso faz parte dos rituais e é um indicador que os líderes têm que entregar, né? Dentro do pilar de satisfação do colaborador, né? Então, isso é uma entrega que eles fazem e, inclusive, o nosso time de RH capacitou todo mundo para isso. Mas, você tem, de novo, voltando lá no início, quando eu falei dos comportamentos, você tem um líder permissivo, que precisa se curar do seu desejo de ser bonzinho, né? Tem o líder que é autossuficiente, que tem um aspecto de autoimportância muito grande, né? Então você tem que entender também os líderes que você tem embaixo de você. O líder que tem esse aspecto da autoimportância muito grande é alguém que precisa se libertar disso e lembrar que o resultado é o mais importante e não ele receber o crédito sobre isso. Porque esse líder da autoimportância tem dificuldade de delegar. Porque só ele que faz. Entendeu? Porque no fim do dia, na reunião, ele quer dizer, a gente conseguiu, mas eu tive que fazer. A gente conseguiu, mas eu tive que fazer. Então, essa pessoa dá alta importância, né? Tem o permissivo, que é a pessoa que sempre precisa que o outro goste dele. A gente não atingiu o resultado, mas o nosso clima tá bom. Então, tem esse cara também. Então, a gente também precisa entender os perfis, né? Tem aquele crítico que destrói o time, que tá sempre dizendo que nada tá bom. Esse pra mim nem fica, né? Entende? Então, assim, a gente tem que entender que existem perfis de pessoas e cada ser humano tá se desenvolvendo. Então, a gente, como líder, tem que entender esse olhar e saber aonde a gente tem que apertar o botão. Sabe? Então, é um caminho de autodesenvolvimento. A gente não adianta. Se a gente achar que desenvolvimento de pessoas é só técnica, ritual, não é. Você vai escorregar naqueles gatilhos emocionais teus e é ali que tu vai te enganchar. É ali que tu vai te enganchar. É que às vezes a pessoa nem se percebe, né? Então, vamos combinar. Alguém de fora tem que ter um papo reto com ela e falar real. Janara, vamos combinar. Você e eu saímos do nada, da onde a gente veio, para onde a gente chegou. É óbvio que a gente tem medo de perder o que a gente conquistou. É óbvio que a gente vai ser controladora. É óbvio que a gente vai entender que a gente tem uma força para chegar até aqui e que a gente não vai aceitar as outras pessoas dizer não dá, porque a gente fez. E fez com bem menos. E fez com nada, né? Então agora tem que ter leads à vontade para fazer venda. Quando a gente pegava o telefone, meu negócio, eu comecei com uma lista telefônica, com o telefone na mão que eu ligava para as pessoas. E hoje o cara do marketing diz para mim que não tem, o cara de vendas não, mas o marketing não mandou leads. Eu falei, amigo, sai na rua, entende? Então assim,
A gente tem isso. Então eu vejo que também eu fui entendendo esse meu comportamento de sempre achar que as pessoas tinham que ter a mesma garra que eu tenho. E entender o que cada um, aonde eu tenho que apertar o botão para motivar aquela pessoa. O que é importante para a vida dela. Porque se todo mundo for que nem a gente, eles não vão trabalhar com a gente. Entende? Então, assim, é um olhar o tempo todo pra gente. Cura aqui para liberar lá. Cura aqui para liberar lá. Até a nossa própria prosperidade só destrava quando a gente curar. E chega uma hora, você ainda não chegou lá, tá? Mas você vai chegar, eu já vou te dar um spoiler. Chega uma hora que você vai pensar assim, gente, onde eu tô indo com essa armadura tá pesada demais. Eu não preciso mais me proteger tanto. Eu já cheguei onde eu queria. Você vai ter que encontrar um outro propósito na sua vida. Que não é só o resultado. Que não é só o crescimento do negócio. Que não é só prosperar. Porque isso já está resolvido. Principalmente depois que teus filhos estão criados. Oh, mas eu vou te falar uma coisa, eu penso muito sobre isso. E pra gente seria muito mais fácil. Eu tava falando isso esse final de semana, inclusive, com alguns amigos. Seria muito mais fácil hoje eu fazer um plano de manutenção. Já chegamos até aqui, somos reconhecidos como o maior hub de benefícios do país, faturamos X. É muito mais fácil ficar aqui. Mas eu também trago a provocação do legado do próprio trabalho, do servir o ecossistema. E isso aqui me faz ser útil. É isso. Então, eu acredito que quando é só por dinheiro, para rápido. Agora, quando tem propósito, a gente vai adiante. A gente quer mais, a gente quer construir mais, a gente quer deixar algo, um legado. É um legado. Né? Então, quando tem propósito, tem avanço. É isso. E assim, até me perdoa se eu fui, né, quis dizer que você não tinha alcançado sucesso, muito pelo contrário. Você pode vender seu negócio hoje, não precisa mais trabalhar. Mas nunca foi sobre isso, né? Não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. E as pessoas que estão de fora, às vezes não entendem, porque quando elas olham essa ânsia, elas confundem com ambição e acham que é só por dinheiro, mas já faz muito tempo que não é mais por dinheiro. Eu brinco com o meu diretor aqui. Hoje eu tenho uma renda passiva que eu poderia ficar em casa, poderia ficar só viajando. Exato. Mas não, eu tô aqui todos os dias. E eu gosto disso aqui, guria. Meu Deus do céu, que vício! É isso. A gente faz porque gosta. Agora, vamos falar um pouco de contratação? A gente até já citou aqui, falamos rapidamente, mas na base da pirâmide, é difícil de contratar. Hoje tem muitas reclamações de vários líderes que acabam, né, tendo aí incentivos do governo que as pessoas não querem trabalhar, ou porque é mais fácil na concorrência achar algo igual. E aí eu fiquei refletindo como, tu até falou que hoje já não é tão mais assim, mas quando tem uma mão de obra qualificada, essa contratação ela é ainda mais desafiadora. Como que é o processo de contratação hoje de vocês? Ele tem clareza, ele passa pelo RH, ele tem psicólogo junto? Como que vocês também enxergam o lado comportamental do ser humano que vai entrar para Opens? Então, eu tenho uma consultoria especializada nessa área de tecnologia, né? E normalmente a gente faz hunting ativo. Eu busco profissionais que estão no mercado, já bem posicionados, e que têm condições de entrar tem condições de já chegar entregando. Já é sênior. Eu acho que hoje, nesse momento, é assim que a gente está fazendo. Eu já tive a fase lá atrás de contratar pessoas mais júniores, mais estagiárias, mas hoje eu busco contratar pessoas mais sêniores e, sem dúvida, essas pessoas já vêm com qualificação. O diferencial, de novo, comportamento. Entendeu? Por exemplo, eu contratei uma pessoa há pouco tempo atrás e ela me disse assim, eu tô vindo pra cá porque eu tenho condições de fazer um legado. Do tipo assim, cara, eu sei que eu posso fazer um belo case de sucesso. Então, logo, eu já sei que essa pessoa vai vir, ela vai fazer uma entrega, mas daqui a pouco ela não vai ficar. Boa. E tá tudo bem. Já temos um acordo. Isso que tu falou é muito legal. Quando eu tava começando com a Valora, que de novo não era Valora, era Acreditar, nós contratávamos pessoas mais júnior, porque é o que eu podia pagar. Mas eu consegui ter essa consciência muito rápido de que eu precisava investir em pessoas para trazer as melhores pessoas, para trazer os melhores talentos. Por que eu digo isso? Porque às vezes o líder, o empresário, ele fala o seguinte, pô, eu quero pessoa boa, mas ele não está disposto a pagar bem.
Ele não está disposto a ter uma composição salarial de benefícios que não são atrativas para aquele colaborador. Aham. E não há milagre. Hoje as pessoas elas querem trabalhar num lugar legal, num lugar onde o clima organizacional é bom, elas querem ser reconhecidas, elas querem ter uma liderança que faça ela se sentir pertencente ao projeto, mas ela também quer ganhar bem. Isso. Então, quando a gente vai contratar, a gente precisa olhar muito para isso, tá? Eu quero um profissional que faça gestão de pessoas, mas eu quero pagar um profissional que tenha uma capacidade cognitiva menor do que isso, porque eu estou disposto a pagar X. Só que o que eu estou disposta a pagar não é o que esse profissional tem a capacidade cognitiva para fazer. Cada pessoa, cada ser humano, ele tem uma capacidade de fazer tal função. E a gente tem que estar muito ligado nessa pirâmide, aonde está cada pessoa. Então, hoje eu sou igual a ti, Dionara. Quando eu vou contratar, eu já contrato a pessoa sênior. Porque eu não tenho mais tempo de esperar a curva de maturação daquele profissional. Poxa, eu vou contratar um júnior, vai ser mais barato? Vai. Mas até ele se transformar num sênior, vai me custar também dinheiro, porque tem um tempo. Tem. Né? Então, olha como a gente também tem que ter esse feeling, né? Então, a dica que eu já deixo aqui é, pelo amor de Deus, empresário, quer contratar? Pense também na composição salarial. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, gente. Vamos falar de benefícios. A Valora é o maior hub de benefícios do país. A gente já foi eleito diversos e diversos anos. Só esse ano de 2025 a gente distribuiu quase 1 bilhão em benefício. É muita coisa, né? É bastante. Uma empresa da palhacinha, da palhacinha. Coisa linda, parabéns. E aí eu quero te perguntar, como que tu olha para isso? Para a composição salarial como um todo, para o pacote de benefícios. Eu digo que incentivos modelam comportamento. Então, quando eu pago bem, eu quero engajar, eu quero satisfazer, mas eu também tenho que ter a intenção de modular esse profissional se eu quero que ele vá mais para a direita, mais para a esquerda. Então, às vezes eu tenho que pensar numa campanha. Aqui, por exemplo, tem meses eu tenho 15 produtos. Tem meses que eu quero dar um up num produto X. Então, eu chego para o meu time e digo, olha, nesses próximos 3 meses vocês vão ganhar dobrado de variável nesse produto. Tu entende que a gente tem que estar ligado e sempre estar apertando a chavezinha com intencionalidade? Quer ir para a direita? Aperta aqui. Quer ir para a esquerda? Aperta aqui. Então, como que vocês fazem na Opens? Eu acredito que, inclusive, o programa de benefícios é um indicador de comportamento que a gente pode usar a favor do negócio, né? E com a NR1 batendo na porta, Oxi, onde logo. o empresário passa a ser responsável pela saúde mental do colaborador, a gente precisa ser muito estratégico como a gente vai incorporar tudo isso na organização, né? Então, assim, eu tenho muito uma ideia de que como a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Então, até vou dividir essa questão dos benefícios em pacotes, né? Primeiro de tudo, eu acho que o benefício é associado à saúde, né? Então, quando a gente fala de... uma das coisas mais usadas na empresa hoje é o psicólogo, a parte de atividade física, né? O programa que dá atividade física. E por quê? Porque é uma das coisas que a gente busca na hora da contratação, inclusive. Se a pessoa tem um compromisso consigo mesma, ela faz terapia, ela vai na academia, cara, essa pessoa tem saúde, dorme bem. Se tiver essas coisas, a chance de eu ter problema com ela na R1 é muito, muito pequena. E se ela já é disciplinada ao ponto de se cuidar, provavelmente ela faz, como tu falou agora, como se faz uma coisa, se faz todas as coisas. Se faz todas, né, amor? Então, assim, eu penso muito que a gente pode usar isso, inclusive, indicador para contratação. Porque se a pessoa valoriza isso e você cria um programa de benefícios atrativos para esse perfil, porque também o programa de benefícios é para o perfil que você quer trazer. Perfeito. Sabe? Então, ele é muito estratégico, né? Então, daí, poxa, a pessoa é autorresponsável. Então, logo, daí você contrata uma pessoa. Porque senão, o que vai acontecer? A pessoa é sedentária, ela não dorme bem, ela bebe, ela come só. Daí, depois, ela vai ter problema mental. Não tem como não ter. Se a gente faz tudo isso, ainda tem. E não adianta dizer que a gente, chegou no trabalho, vamos separar e deixar os problemas em casa. Ninguém consegue, né? Nós somos seres humanos. Não dá pra chegar aqui no trabalho e dizer, ó, problema. Fica lá em casa, tá? Exatamente, não tem como. Então, a gente tem que viver essa vida integral, né? Então, acho que isso é um pilar importante. Depois, dependendo da organização que você trabalha e do público, enfim, se você tem pessoas muito chão de fábrica, tem coisas básicas que, como alimentação, gente. Né? Se você não garantir isso para o teu colaborador,
isso vai definir a qualidade do dia a dia, da alimentação dele. Por exemplo, aqui em volta, pessoas que moram aqui, quanto que ela precisa ter para ela comer bem aqui? E você tem que entender isso, porque senão sempre você vai depender, se você tem uma remuneração menor, você vai depender da pessoa trazer um lanche de casa, alguma coisa assim, e nem sempre vai ser bom, né, o suficiente. Então, tem isso também. Claro, tem aquelas pessoas hiperdisciplinadas que eu tenho colaboradores que Deus livre, a minha dieta, meu cardápio, ok, mas no geral você precisa ser compatível com o lugar na hora de construir o programa de benefícios. Não dá pra você botar a pessoa a trabalhar no Faria Lima e pagar o mesmo ticket. Meu Deus, verdade. Na Faria Lima, então. Então, e assim, ó, os benefícios, eles... Poxa, pra gente que tem empresa, ele não tem imposto, não incide imposto. Então, olha como é importante a gente olhar estrategicamente como é que eu consigo compor esse... Às vezes eu não consigo pagar um salário mais alto, Exato. mas eu consigo dar um benefício. E quando você tá dependendo, daí também entra uma questão, uma inteligência tributária, né? Se você é do lucro real, você pode realmente valorizar muito o programa de benefícios, você pode construir coisas que vão te favorecer, que não vão te custar nada mais, né? E aí vai ter restituição de imposto, né? Mas isso fica para outro papo. Conversa. A gente já tá chegando ao fim aqui do nosso Casa Valora e eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta bem prática, né? Então eu vou pedir para te dar 3 conselhos práticos para quem tá começando agora a liderar times. É tanta coisa, né? Meu Deus Mas do céu. assim, os mais triviais que acho que vai reforçar e vai melhorar na prática essa liderança. Bom, liderança de time, a primeira coisa é você fazer bons acordos. Você ter clareza de qual objetivo você quer alcançar, porque você vai receber um objetivo estratégico da tua diretoria. Então, olha isso, divide isso, faça bons acordos e enderece o CPF. Eu não concordo com essa coisa assim, gente, todos vamos trazer o resultado. Não, você tá aqui, isso de cada um. Então, faça bons acordos. Seja brutalmente transparente no que vai acontecer, se esse acordo vai ser cumprido ou não. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, faça feedback constante. O que precisa melhorar? Como a pessoa está se sentindo? Entenda quais são os gaps, aonde você pode... Eu acho que o líder tem que ser servidor, o líder está ali para facilitar a vida. Boa. Então, seja alguém disponível para realmente esteja a fim de desenvolver essa pessoa. E a terceira coisa, se torne uma pessoa melhor. Começa por si. Comece por si mesmo. Seja uma pessoa melhor todos os dias. Sabe? Olhe para a tua vida e pensa, aonde eu escorrego ainda? E desenvolva as tuas virtudes, né? Isso aí. Então, ótimas dicas. E eu ainda colocaria uma pitada de entusiasmo nisso aí tudo. Alegria de viver. Ninguém chega em lugar algum sem entusiasmo, né? Eu, pelo menos, eu tô aqui todo dia, ó, vamos galera! Isso faz a diferença. Energia, né? Energia. Alegria Se tu chega assim, caído, as pessoas acabam pegando isso pra elas também. Então, se elas olharem pro lado e ver uma pessoa que tá lá, meu Deus do céu, o dia dessa pessoa deve estar muito bom. Às vezes não tá nem tão bom assim, mas eu sou uma grande entusiasta e eu gosto sempre de passar isso pros meus liderados também. Muito bom. É isso, foi bom, né? Maravilhoso, adorei. Passou rápido, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Casa Valora. Sigam, curtam e façam tudo que o meu marketing pedir.